O Ministério da Justiça quer que policiais federais cedidos a outros órgãos públicos retornem às suas atividades na Polícia Federal. A medida também alcança servidores que atuam em gabinetes de magistrados. A decisão segue determinação do presidente Lula anunciada em abril. Na ocasião, o petista afirmou que os servidores deveriam voltar às suas funções de origem para reforçar o combate ao crime organizado. A medida é interpretada como retaliação às investigações que atingem aliados do governo. Entre elas estão apurações sobre fraudes no INSS e o caso do Master, que tramitam ambas sob a relatoria do ministro André Mendonça. O Ministério da Justiça nega qualquer interferência nas investigações e afirma que a medida tem como objetivo fortalecer as atividades de combate ao crime organizado. Alexandre, essa é a justificativa do Ministério da Justiça para pegar os delegados aí de volta, mas a gente sabe que houve uma articulação, sim, de bastidor entre o presidente Lula e o diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, aí num claro gesto de interferência política do presidente na Polícia Federal. Pela manifestação do relator André Mendonça, a gente percebe que o topo da pirâmide do crime organizado no Brasil é Master, né? Os seus cúmplices dentro do Supremo, dentro da Procuradoria, dentro da Polícia Federal, Poder Executivo, Judiciário, Legislativo, todos aqueles que foram comprados pelo Vorcaro, que tinha todo mundo sabe disso, né? Tinha os meninos que faziam o trabalho de mídia, de comunicação social, e tinha a turma que usava armas para intimidar, para coagir, né? Esse último caso aí da irmã do sicário, né? Para calar a boca, não conta mais nada, a empregada de uma namorada anterior do sicário, uma atriz do sicário, do Vorcaro, né? A gente confunde, né? Porque é tudo a mesma coisa. De vez em quando eu troco nomes, mas é a mesma organização criminosa que meteu a mão em muito dinheiro, que é o dinheiro fácil de pagar as coisas. Eu estava vendo aí, a gente refez a reunião do whisky, né? Que foi comparado com aqueles exóticos, exotique brasiliano, lá em Paris, né? Fazem barulho, cantoria, tá achando que estão abafando, né? Porque estão deslumbrados, mas são considerados como uns exóticos latino-americanos que apareceram lá para perturbar, né? E lá na Inglaterra, lá em Londres, nesse George Club, né? Certamente, se o meu avô soubesse disso, eu disse, mas como é que alguém aceita isso? Como é que uma autoridade da República aceita um convite desses? Isso é impossível. A gente estava citando aí exemplos do Henrique Argrives, tem o clássico do Castelo Branco, presidente, um irmão dele, funcionário da Receita, ocupava um cargo de chefia e ajudou lá os funcionários. Aí os funcionários fizeram uma vaquinha e deram um carro para ele. Ele ligou para o irmão, o presidente da República ligou para o irmão e disse, olha, você vai devolver esse carro agora. Não, porque eles me ajudaram muito no cargo. Não, o cargo você já perdeu. Agora a discussão é se você devolve, vai para a cadeia. É o presidente da República com seu irmão. A gente sabe aqui que as movimentações do presidente da República para não deixar o Lulinha no inquérito da Previdência, né? Não tem nada a ver com o Careca, essas coisas. É incrível o que a gente está assistindo no Brasil de hoje. Eu nunca vi isso antes. Já vi escândalos, corrupção, mas hoje minou os três poderes da República, né? Em que se perdeu totalmente a vergonha. Eu não sei se isso é psicopatia ou não, né? Mas se perdeu. As pessoas acham que isso é normal, natural e que ninguém vai se importar, como o Adalberto Piotto lembrou, né? Eles têm a convicção de que o brasileiro é burro e que o brasileiro não pensa, que o brasileiro não tem informação. Então agora tem esse movimento de tirar, né? Para combater a organização criminosa. A principal, a mais nociva, que já destruiu o Supremo, é a do Master. Então tem que começar por essa. Pegar os melhores da Polícia Federal, né? Agora, assim como
um juiz do Supremo tem que ter isenção, como exige a Corte Suprema de Cassação da Itália, o presidente, o diretor-geral da Polícia Federal também tem que ter isenção, o procurador-geral da República também tem que ter isenção. Isso é condição sine qua non para ocupar o cargo. Ou a gente abandonou completamente, a gente vive, então, uma selvageria. A gente abandonou a Constituição, o devido processo legal, as garantias fundamentais, abandonou a verdade, abandonou a palavra, abandonou a ética. Meu Deus! Eu acho que o Império Romano não caiu tanto quanto a gente está caindo aqui, com toda essa riqueza, esse potencial natural. Que vergonha! Está na nossa cara isso. E a gente está normalizando o anormal e está esquecendo que temos filhos e vamos ter netos, bisnetos. Será que a gente não está defendendo a nossa descendência? Meu Deus. Piotr, uma informação que tem rolado nos bastidores é que, em especial, um delegado estaria incomodando muito o Palácio do Planalto, o presidente Lula, que é um delegado que justamente está atuando no gabinete do ministro André Mendonça, o delegado Tiago Marcantônio, que, inclusive, atua nos dois casos, tanto do INSS quanto do Banco Master. O presidente Lula já havia falado há algum tempo atrás que ele queria de volta esses agentes da Polícia Federal, delegados que estavam emprestados em outros órgãos. Isso acontece com alguma frequência, mas agora é oficial. Eles enviaram alguns ofícios para que esses profissionais retornem às suas atividades. A resposta no caso do Supremo vai ser dada pelo presidente do STF, o ministro Fachin. É com ele que é feito, né? Ele representa o STF, é com ele que é feito esse intercâmbio, essa parceria, enfim, da cessão de um funcionário. Isso não é anormal, tá? Isso ocorre, um funcionário daqui vai prestar serviço num outro órgão, ou mesmo num outro poder. Isso não é absolutamente anormal, isso é corriqueiro. Quando a gente vê o avanço da Polícia Federal nas investigações e um delegado que já não presta mais esclarecimentos porque ele não precisa ao diretor-geral, o diretor-geral da Polícia Federal não comanda investigações, ele comanda a corporação. O policial federal e as investigações têm autonomia própria e, neste caso, como ele está cedido a um outro órgão, é aquele órgão que ele responde, dentro, obviamente, das funções que ele tem. E isso, obviamente, essa independência do policial ou das investigações com agentes da polícia e policiais federais, normalmente delegados que ficam exatamente à frente das investigações, é que está incomodando o governo. O governo Lula tenta dar aqui um verniz com uma cara de pau imensa, né, de que, olha, só estou pedindo para combater o crime organizado. O Alexandre Garcia já foi ao ponto. O topo do crime organizado hoje no Brasil é o caso do Banco Master. Bom, então se é para colaborar com o crime organizado, deixa onde eles estão. Mas ele vai usar esse verniz dizendo assim, estou requisitando os funcionários de volta porque temos funções aqui. Isso é decisão de ditadura, travestida, né, com um certo verniz que não, é só uma questão funcional que eu estou pedindo de volta. Não, isso é coisa de ditador. Está incomodado, eu vou lá e mexo. Não gostei, eu mudo tudo. Vou de novo ao ponto que eu levantava até minutos atrás. E as outras pessoas, essas entidades vão achar, por muito menos no governo Bolsonaro, a ideia do Bolsonaro de colocar o Ramagem como diretor-geral, nossa, o Supremo quase foi... Bom, tanto que impediram. E aí acho que houve um erro do governo Bolsonaro de ceder ao Supremo, porque isso é de decisão do presidente da República. Ele escolhe quem vai ser o diretor-geral da Polícia Federal. Agora nós estamos vendo uma movimentação claríssima, citações agora. Essa determinação vai continuar com a citação de Andrei e Paulo num trabalho que a própria Polícia Federal fez, mostrando de onde está vindo todo esse emaranhado de corrupção. Nós estamos num momento do país que ou o Brasil se junta, inclusive aquela parte omissa, e eu não estou querendo criticá-los, eu estou querendo que eles voltem para cá. O Brasil não pode abrir mão de ninguém que está disposto a salvá-lo ou ajudar, mesmo que tenha ficado omisso ou tenha tomado decisões erradas uns tempos atrás. Agora, não dá para ficar com o país desse jeito. Nós estamos falando aqui de uma intervenção clara para parar uma investigação. Porque o ministro André não tem gente para fazer isso aí. Você pede à Polícia Federal, porque são aqueles os homens de investigação da República.
Depende do ministro Fachin. O ministro Fachin está preocupado em autocontenção do Supremo, ele pode dizer que, olha, eu tenho uma investigação em andamento. Tão logo a investigação termine, serão devolvidos aos seus departamentos ou às suas corporações. Ponto. É muito mais simples. Mas depende do Fachin. E é uma decisão muito fácil, muito simples. Mas hoje o Fachin estava preocupado em prestar homenagem ao decano Gilmar Mendes. Aquele rapapé de sempre, né? A gente vai falar do assunto, mas antes compartilho com você a campanha da Revista Oeste, o Brasil vivendo um momento decisivo num ano eleitoral marcado por polarização, insegurança e disputas cada vez mais intensas sobre os rumos do país. Cresce entre os brasileiros um sentimento difícil de ignorar. O medo da violência, da impunidade, do avanço do crime, da perda da liberdade. E é em períodos assim que o jornalismo precisa exercer o seu papel com muita responsabilidade, independência e compromisso com os fatos. A Oeste apresenta diariamente reflexões sobre alguns dos principais medos e dores enfrentados pelos brasileiros. Hoje, a doutrinação ideológica está dentro da sala de aula. É esse o país que você quer? A Revista Oeste se recusa a aceitar essa realidade. Assine, porque o Brasil em que acreditamos não será defendido por quem se omite. A Revista Oeste acredita que informar com independência é parte fundamental da defesa da liberdade. Por isso, seguimos investigando e mostrando temas que impactam a vida dos brasileiros, mesmo quando o ambiente político se torna cada vez mais conturbado, sem silêncio, sem dinheiro público, sem alinhamento com o poder e sustentados pelos nossos assinantes. Se você acredita que o Brasil precisa de uma imprensa forte, independente e comprometida com os fatos, assine a Oeste, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code na tela e faça parte da comunidade da Oeste, porque defender o Brasil em que acreditamos também é ter coragem de continuar dizendo a verdade.